terceiro princípio de como sermos prósperos em meio à crise é organização. Meu irmão, se você não for uma pessoa organizada, dificilmente você vai avançar. Como assim ser organizado? Tem pessoas que não sabem onde está nada dentro de casa. Ah, fulano, cadê a tesoura? Não sei, estava aqui, sumiu. Daí na hora que precisa, não acha. Faz o quê? Vai lá e compra outra tesoura. Usa. Daí passa uns 3, 4 dias, nossa, achei a tesoura, que prosperidade, temos duas. Não, isso não é prosperidade. Você está empobrecendo, comprando duas coisas, sendo que uma só fazia função. Você precisa ser organizado, você precisa ter planejamento. Deus fez assim na criação do mundo, Deus planejou tudo. Deus tinha tudo contabilizado. Deus sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Jesus conta a parábola das ovelhas, que, tendo 100 ovelhas, uma se perdeu, e ele percebeu que não estava ali. Cadê? Está faltando uma aqui. Por que ele percebeu? Porque ele sabia o que era dele. Ele tinha organização, ele tinha planejamento. A Bíblia diz que Deus tem o livro da vida, meu Deus do céu, onde ele anota os nossos nomes. Você imagina se Deus fosse relapso, como alguns crentes? Daí está lá, Senhor, anota o nome do Alexandre aí. Daí Deus fala, não, daqui a pouco eu vou anotar, deixa eu resolver umas coisas aqui. Esquece. E Alexandre chega no céu lá, Senhor, Alexandre, está aí meu nome? Daí, puxa vida, não marquei, cara. Sinto muito, Alexandre. Imagina a tristeza. Graças a Deus o nosso Senhor não é assim. Mas olha, se Deus tinha um planejamento, se Deus tem um livro onde ele anota as coisas, por que nós não podemos também fazer um caderninho de anotação? Hoje em dia não precisa nem caderninho, né? Um smartphone da vida. Deus tem o livro da vida, nós podemos ter um smartphone da vida. Marcar tudinho ali que nós precisamos, é muito mais fácil. Uma vez eu ouvi o Hernán Dias Lopes dizendo isso: cabeça foi feita para pensar, para guardar as coisas, papel e caneta. E deixa a cabeça livre. Então precisamos ser organizados, precisamos de planejamento, precisamos de prioridade. Você também precisa ter prioridade na sua vida. Porque Deus, além de ter um planejamento, Ele tinha suas prioridades. Porque temos muitas coisas para fazer, sem exceção, todos nós. Aí então você pensa assim, mas o que é prioridade para mim? Olha para Deus, o que era prioridade para Deus quando Ele fez o mundo? A prioridade dele era fazer o homem. O homem era a cereja do bolo. Então o que Deus faz? Já que eu tenho que fazer o homem aqui, eu vou fazer tudo o que é necessário antes para que eu possa realizar a minha obra-prima. Pensou, planejou, colocou as suas prioridades em ordem. Deus trabalhou 5 dias para fazer a sua prioridade no sexto, para só depois então descansar. Se nós também queremos alcançar outras coisas, alguns sonhos, objetivos, você precisa ver o que é prioridade para você. O que é prioridade? Carro ou casa? Adianta morar num carro novo e de aluguel? Não adianta. A casa é prioridade, vem na frente do carro. Pastor, mas carro é necessidade? É verdade. Mas casa ainda é uma necessidade maior, então temos que colocar ali uma escala de prioridade. E eu pergunto para você, quando você tem investido nas suas prioridades? Pastor, eu preciso trocar de carro, meu carro está dando muito problema. É mesmo? E você tem poupado quanto por mês? Ah, pastor, eu estou orando. Não adianta. Você precisa também se planejar. Qual que é o maior investimento de um mecânico? Ferramenta. Você imagina um mecânico fazendo tudo na gambiarra. Em casa dá para fazer umas coisinhas na gambiarra, né? Ah, não tem chave de fenda, pega a faquinha de ponta. Você imagina um cara fazendo isso no carro? Você imagina um médico fazendo isso? Aí, puxa, cadê o bisturi? Ah, não, a faquinha que o pessoal estava tomando café, traz aqui rapidinho. Não dá. O maior investimento de um pastor deve ser livros. De um mecânico deve ser ferramenta. E você precisa ver quais são as suas prioridades. Colocar as coisas fora de ordem, pode ter certeza, pode matar os nossos sonhos e as nossas prioridades. Você imagina o seguinte: imagina se Deus fizesse o homem no segundo dia, ou no primeiro. O homem não ia sobreviver, porque o ambiente ainda não era propício para a vida humana. Então Deus, Ele nos deixa de exemplo. Olha, construa as coisas com base naquilo que é prioridade, para que você possa alcançar aquilo que é maior lá na frente. Uma vez tinha um irmão, ele estava com um bom carro, só que ele estava precisando de uma casa. Nós falávamos para ele, falei, irmão, casa é prioridade, assim como o irmão Alexandre, casa é prioridade. E foi isso que ele fez. Ele vendeu o carro dele, quitado, e comprou um carrinho velho, Chevette, lembra o Chevetão?
A gente até brincava, irmão, tá vindo pro culto de Chevectra. O pessoal brinca que o meu é o Eco Escort, né? O dele era o Chevectra. Ei, irmão, tá vindo pro culto de Chevectra. Mas ele ficou por um período ali, porque convenhamos, casa é mais necessidade que carro. Carro sim, muitas vezes é necessidade. O carro sim, ar-condicionado nem sempre. Direção hidráulica nem sempre. Então por um período não tem problema. A minha esposa teve uma época que eu falei para ela, olha, nós vamos trocar de carro durante um período. Qual carro? Mercedes. Mercedes-Benz, cabe 44 pessoas. Com motorista, com horário marcado, tudo certinho. Vulgo busão. É por um período, precisa. E ficamos durante um bom tempo. Para quê? Porque almejávamos algo maior. Agora, você vê moleques que compram carrões, passa um tempinho e tem que devolver o carro. Por quê? Não tinha dinheiro para pagar. Eu cansei de ver no quartel o capitão andando de Uno Mille. O soldado acaba de engajar, compra uma Hornet. Daí vão passando os anos, ele troca a Hornet pela Twister, a Twister pela Titan, a Titan pela bicicleta, a bicicleta pelo busão. Porque não teve maturidade o suficiente. Nós também precisamos, além de organização, planejamento, prioridades, sermos econômicos. Não adianta se você gasta demais. Você pode ganhar um monte. Não vai adiantar. Olha o exemplo de Jesus. Ele multiplica os pães e sobra pão. O que Jesus faz com os pães que sobram? Ah, sobrou? Ah, joga fora, vai embolorar mesmo? Foi isso que ele fez? Não, disse, guarda aí para fazer torradinha. Não, para fazer torradinha, né? Mas guarda, recolhe. Olha o que ele diz para nós, não desperdiça nada. Mas não. Daí tá lá, você vai ao restaurante e come bife à parmegiana, delícia. Só que daí você come, sobra aquele chinelão desse tamanho, cheio de queijo. E você não aguenta mais. Daí você fica lá, ai, que vergonha. Pedir para fazer uma quentinha para levar. Tem dúvida? Faz isso. Você vai ter janta depois, ou vai ter almoço outro dia. Ou pizzaria, sobra ali 2 pedaços de pizza. Nossa, mas sobrou 2 pedacinhos aqui. Vou levar para casa? É claro que vai. Já é mistura do outro dia. Eu desafio você, olha, umas boas dicas de economia. Pastor, eu faço compra uma vez por mês. Quer economizar na compra? Almoça antes. Come bastante. Porque senão você compra um monte de coisa que não é necessidade. Ou vai fazer compra o dia que você tiver de jejum para ver. É terrível, você compra muito besteira. Você chega lá, queijo cheddar, vou levar. Nossa, palmito, deve ser bom, põe no carrinho. Nem sabe se é, mas está com tanta fome, que acaba comprando tudo, depois está lá, desperdício. Eu falo para minha esposa agora está craque já. A água da máquina de lavar, cheirosinha. Vai jogar fora? Não, joga no quintal. Lava o quintal com a água da máquina. Economia. Vai esfrega com o chuveiro desligado. Tira as coisas da tomada. Se você não for econômico, não adianta, você pode ganhar milhões. E também devemos avaliar o que nós fazemos. Planejamento, prioridade, economia e avaliação. É isso que Deus fazia. Percebeu aqui em Gênesis 1? Deus fazia as coisas e disse assim, e viu Deus que era bom. Avaliação. Quando você fecha um negócio, quando você compra alguma coisa, quando você trabalha, você precisa analisar, isso aqui foi bom? Isso aqui me trouxe lucro, isso aqui me trouxe prejuízo. Você precisa aprender a diferenciar necessidade de desejo. Se você aprender a diferenciar isso daqui, o que é necessidade e o que é desejo, você já vai economizar muito. Por quê? O que é necessidade? Comida é necessidade. Camarão na hora do almoço, desejo? Se puder, bem, mas camarão mata a fome? Óbvio que mata a fome. O ovo também. Então aprenda a diferenciar necessidade e desejo. Antes de olhar para uma coisa e falar, eu preciso disso aqui. Pergunte, eu preciso ou eu consigo viver sem? Se você consegue viver sem, pode ter certeza, não é algo fundamental. Mas você precisa avaliar a sua vida, sabe por quê? Muitas das suas necessidades vão ser usadas em no máximo 2 semanas. Não é assim com criança? Criança entra na loja de brinquedo. Pai, compra esse. Não, filho. E esse? Não, filho. E esse aqui? Ele vai chutando, vai que uma hora consegue. Daí ele pede. O brinquedinho lá do Mac Steel. Daí você compra no primeiro, no segundo dia, na primeira semana brinca. Da 2 semanas está jogado, um negócio caríssimo. Porque ele não queria de verdade. Agora, quando nós falamos que, olha, você deve avaliar, sabe qual que é o problema de muitos? Eles avaliam de forma errada. Como assim?
Olha, eu só fiz um cálculo rapidinho aqui, mas vai dar uma ideia de como o ser humano avalia as coisas. Põe ali, por favor. Aí, pode deixar. Volta um. Imagina o seguinte, o cara ganha os infinitos R$ 1.500 por mês. Um salário apenas para não passar fome hoje em dia. Ele ganha 1.500. Daí ele está lá. Ele quer comprar um carro novo. Porque já se viu andar de carro semi-novo ou velho? Não dá. Quer comprar um carro novo. Daí ele vai lá e faz uma prestação de R$ 800. Pastor, mas calma aí, não pode fazer prestação de R$ 800. Nós podemos comprometer no máximo 30% da nossa renda. Isso é em qualquer lugar. Mas o cara é muito esperto, muito mais que a gente. Sabe o que ele faz? Ele espera vir aquele olerite bem gordo. Férias, 13º, atrasado. Daí vem lá R$ 3.500 no olerite, ele vai lá na concessionária, dizendo que aquele é o salário dele. E consegue fazer a prestação de 800. Só que ele engana a concessionária e engana ele. Ele faz R$ 800 de prestação de carro. Uma manutençãozinha, coloca aí, uma manutenção básica por mês, R$ 100, vai gastar com carro, as coisas. O IPVA de um carro de 30 mil, se ele comprar um carro de 30 mil, 4% de 30 mil, R$ 1.200. Normalmente divide em 3 vezes, 3 de 400. Mas vamos dividir mais. Divide em 12 vezes de 100, para ficar mais fácil a nossa conta. IPVA, 12 vezes 100. E seguro, é claro, vai comprar o carro de 30 mil, vai deixar sem seguro? Não tem como. Vai fazer um seguro. R$ 1.500 de salário, R$ 800 de prestação, 100 de manutenção, 100 de IPVA, 150 de seguro. Põe lá, por favor. 1.150 para você deixar o carro parado na garagem. 1.150 para você não andar. Deixar o carro praticamente parado. Põe ele, por favor. Além de seguro obrigatório e licença, né? Não sei quanto está hoje em dia. Coloquei ali uns 250 mais ou menos. Se quiser andar mais uns R$ 200 de combustível, se for 2.0 ainda, daí piorou. Daí imagina. Ele vai comer o quê? Com o que ele vai comprar? Comida. Vai pagar a conta de água, de luz, aluguel, prestação de casa. Filho, imprevisto. Mas ele acha que é esperto. Ganhar 1.500 e fazer uma prestação de R$ 800. E por conta disso avalia errado e acaba se afundando em dívida.